Olá, pessoas queridas, boa noite. Mais um domingo com mantras. Muito feliz de estar aqui com vocês, Vânia Borges e eu, Ana Thomas. Nos encontramos, demos início a esse projeto Domingo com Mantras, após fazer um curso de sânscrito para mantras com o Guru Sivananda. Então, hoje a gente está se reunindo aqui, nossa convidada é Damodara, o nome espiritual dela, e Eva Andrade. Ela é escritora, escreve poesias, literatura infantil, romance, e ela é formada em letras, em pedagogia, e possui graduação em literatura e em gestão escolar. Foi docente da rede estadual e SESI de ensino, e atualmente é diretora da Escola Municipal de Pindamonhangaba. É membro também da Academia Pindamonhangabense de Letras e reside na Fazenda Nova Gokula desde 2006. É discípula do professor PhD Howard Resnick, que a encorajou a escrever, respaldada na literatura da antiga Índia. E o tema que ela traz hoje é literatura e transcendência. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Damodara, gostaria de agradecer a presença de cada um aqui, agradecer também a Márcia De Luca, que apoia o projeto Domingo com Mantras, a comunidade do Despertar. Bem-vinda, Damodara, um prazer receber você aqui com a gente. E o Yamaputra também. Obrigada, Ana, pelo convite, Vânia, um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. E antes de a gente começar, né, nosso bate-papo, nosso diálogo, eu gostaria de convidar meu marido, Brahmaputra, para a gente entoar alguns mantras, né? Então, fazendo jus aí ao evento de vocês, Domingo com Mantras. Então, vamos lá. Chakshurumilitam yena tasmai Shri Chaitanya Manubhishtam Staptam Jena Bhutale Swayurupakadamayam Dadati Swapadam Tikam. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Jivabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute. Jaya Raja Yasodhanandana Jaya Raja Jambulati Ravanachari Jaya Kundami
Bihari Jaya Kunja Bihari Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Satumaya Kamasuma Jyoti Gamaya Adritama Adrita Gamaya Om Shanti 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 Ok. Muito obrigada, Brahmaputra. Hare Krishna. Então, vamos conversar um pouco, né, sobre
a literatura e transcendência dentro dessa temática dos mantras, certo? Então, os mantras, como todos nós somos estudantes, né, dessa fascinante área, né, do conhecimento, mantra em sua etimologia sânscrita quer dizer justamente o som, né? Mantra, o som que liberta a mente, né? Mantra, man vem da sua etimologia sânscrita, quer dizer mente, e tra, que liberta. Então, são sons, né, revestidos de poder, de potência espiritual, que, uma vez repetidos, né, na cadência correta e com a mente focada, então esse som ele produz um efeito, né, no praticante, que é justamente o alívio, né, do sofrimento das kleshas mentais. Então, na tradição da Bhakti Yoga, nas escrituras antigas e milenares, são descritas três maneiras que sentimos, né, as misérias, que literalmente é do sânscrito klesha. Então, a palavra klesha quer dizer miséria. Então, são três formas, né? Então, uma das kleshas é aquela em que as questões da natureza nos assolam. A gente estamos vendo isso recentemente com a questão das chuvas aqui no Brasil, né? Por exemplo, se vocês estão acompanhando. Então, isso é um tipo de miséria em que somos assolados por tempestades, por, né, secas, inundações. Então, isso é um tipo de miséria, né? As próprias questões climáticas acabam nos assolando. Também existe um outro tipo de miséria ao qual somos suscetíveis, que é quando outras entidades vivas nos proporcionam sofrimento. Então, são seres humanos, pessoas que nos fazem mal em algum sentido, né? Como diz o ditado, o filósofo dizia, o homem é lobo do próprio homem. Então, existe muito isso, né? Então, nem sempre o homem está imbuído de bondade e generosidade para com o próximo. Isso é um fato, e isso acaba gerando muitos males para o próprio homem, violências físicas, violências simbólicas, violências, né, psicológicas, e esse é outro tipo de klesha, miséria. Né? Klesha é esse termo sânscrito para miséria, sofrimento. E o outro tipo é justamente a Dhyatmika klesha, né, que é a miséria da mente, ou seja, as nossas aflições mentais. Então, nossos temores, nossos medos, né, nossos traumas, nossas questões sutis, internas. Então, isso também é um tipo de miséria. Talvez esse seja o pior, porque é interior, é nosso. Agora, imagina, né, a gente tem buscado tanto bem-estar, tanto transmutação, liberdade, justamente porque a gente tende, né, isso a psicologia positiva, por exemplo, coloca, quando a gente floresce, né, o termo do florescimento que os psicólogos usam da psicologia positiva, quando a gente floresce muito internamente, as coisas externas, elas podem nos tocar menos, né? Nós somos num certo grau suscetíveis, mas mais resistentes, mais resilientes. Então, a Dhyatmika klesha, a miséria que provém da nossa própria mente, dessas questões sutis, ela talvez seja mais difícil, porque é nosso interior com o qual nós precisamos lidar. E os mantras, né, eles são justamente essas ferramentas que são legadas à posteridade pelos sábios, né? E são ferramentas que nós utilizamos para podermos nos conectar com o nosso eu interior puro, certo? E amenizar, atenuar os efeitos danosos, né, das nossas aflições mentais, certo? Então, é um processo que o indivíduo, né, praticando mantra, ele vai gradualmente encontrando essa sanidade, digamos assim,
certo? E é muito interessante, porque na prática dos mantras, a gente tem um rol muito grande de mantras, e todos eles assim contam histórias, contam situações. Os mantras também são nomes dotados de poder, são sons, né, que nos conectam com o transcendental, nesse mundo transcendente. E é interessante porque um dos mantras que também eu posso trazer aqui, devido à sua importância histórica, é o mantra Gayatri, que eu acho que todos vocês também já tiveram acesso a algumas, né, das linhas, porque existem várias linhas do mantra Gayatri, né? E existem linhas bem populares que a gente tem no nosso repertório, né? Como, por exemplo, Om Bhurbhu Vah Sat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dyo Yo Na Prachodayat. Então, essa é a primeira linha do mantra Gayatri que a gente entoa e é muito linda, né? Porque ela de manhã cedo, principalmente quando a gente se conecta, a gente entende que dentre os sistemas planetários, né, Bhurbhu Vah Swah, né, os sistemas planetários inferiores, intermediários, superiores, né? Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dyo Yo Na Prachodayat. Então, o Sol, ele é o centro que ilumina tudo, e a gente ora para o Sol, para a gente ter ânimo, para a gente ter energia, para Prachodayat, e ter entusiasmo para mais um dia de labuta na existência, né? Um dia de trabalho. Então, esse mantra, por exemplo, Gayatri, né, eu recitei só a primeira linha, mas existem outras linhas também, na tradição Vaishnava. E esse mantra era, assim, muito secreto. E na Índia, por exemplo, ele é entoado só por brahmanes, homens, né? Homens. Mas aí vale ressaltar que o nosso mestre, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que trouxe o movimento Hare Krishna para o Ocidente, na década de 60 do século passado, o que ele fez? Ele abriu, assim, ele popularizou o mantra Gayatri também para as mulheres. Então, hoje, por exemplo, eu tenho a iniciação, a segunda iniciação bramínica na tradição, e eu entoo 3 vezes ao dia o mantra Gayatri completo, mas isso por conta de um legado desse mestre, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, ele trouxe foi um dos aspectos revolucionários que esse guru indiano, né, acabou trazendo para o Ocidente, foi o fato, um dos aspectos revolucionários foi isso, foi a popularização do mantra, de todas as linhas do mantra Gayatri também para as devotas, para as mulheres. Então, isso era uma questão que eu gostaria de pontuar. Em relação à prática do mantra, certo? Tem um santo, Rupa Goswami, ele fala sobre a questão do aspecto de seguirmos uma determinada regra para galgarmos, né, plataformas transcendentais, plataformas espirituais. Rupa Goswami, ele fala que a regra existe, a ferramenta existe, e nós temos 2 formas: ou praticamos mecanicamente, acionamos uma ferramenta de uma forma mecânica, ou seja, só apenas externa, ou acionamos, né, essa ferramenta de uma maneira que a mudança ela se consubstancia internamente, certo? Então, essa prática mecânica, né, o Kirupa Goswami chama de seguir por seguir, e ele, obviamente, coloca para a gente que isso não tem vantagem nenhuma, certo? Seguir por seguir, isso não traz avanço, não traz vantagem nenhuma. Ao passo que, né, o praticante ele precisa realmente estar mensurando o seu desenvolvimento. Por isso, né, que se diz que Bhakti Yoga, no caso que a gente está conversando aqui sobre esses aspectos dessa tradição, é uma ciência espiritual. Né? Porque o que acontece no processo da ciência, o pensamento científico? A gente tem um problema, são lançadas possíveis soluções, são lançadas possíveis soluções para essa problemática que foi observada. Essa solução ela vai sendo aplicada enquanto ferramenta e nós vamos mensurando os resultados, se são observados ou não resultados, né, para a melhoria daquela problemática abordada.
Então, a questão científica, ela é observável, ela é mensurável. Assim mesmo, Bhakti Yoga, e estamos falando aqui de uso dos mantras como ferramentas de liberação, ela é uma ciência. Por quê? Porque se eu percebo muito internamente que eu estou seguindo por seguir, então eu vou entrar naquele aspecto da alusão que o Santo Rupa Goswami pontua, que eu estou desenvolvendo uma prática mecânica, externa apenas. Porém, se, partindo do pressuposto que é uma ciência, e se eu estou praticando, internamente eu vou averiguar o meu próprio avanço, né? Gradualmente. Então, esse é um aspecto também que eu gostaria de colocar em relação à prática de mantras, certo? Não é algo que a gente faz para externalizar ou para demonstrar, é algo que tem que ser muito, muito interno, muito, assim, substancial para mim enquanto praticante. Então, esse é um primeiro aspecto, né, que eu gostaria de pontuar. Agora, quando a gente fala no tema, né, literatura e transcendência, então, o que a gente observa em relação a isso? Né? Que a literatura da tradição do Bhakti Yoga, ela está repleta de mantras, ela está repleta de palavras que entoadas, né, elas são repletas de poder e de efeitos, certo? Que são efeitos que nós observamos diretamente no nosso interior, na nossa consciência. Então, quando a gente fala literatura e transcendência, eu, por exemplo, cito uma santa também do medievo bengali, né, da época ali dos séculos 15 e 16, na verdade é do Rajastão, que é a Santa Mirabai. Eu acho que você já deve ter ouvido falar também. Né? Então, Mirabai, conta a história, ela era do Rajastão, era uma princesa, né, do clã Kshatriya, né? E só que é muito interessante que desde cedo ela desenvolve uma devoção muito grande pelo Senhor Krishna. E conta a história que ela fica viúva bem cedo e ela não faz o sati, que era aquele ritual em que as viúvas se autoimolam em fogo, né? Porque ficaram viúvas. Ela não faz isso, certo? Porque ela quer continuar exercitando, ela quer continuar tendo o direito de exercitar a devoção dela. E ela entende que ela precisa viajar, peregrinar, né? E ela começa a compor bhajas, composições, canções, poesias devocionais, mantras. Só que ela é perseguida, né, pelo cunhado dela, porque não aceita, que ela não fez o ritual sati, não se autoimolou, tudo mais, mas mesmo assim ela sai em peregrinação, ela viaja pela Índia. E é interessante que, do ponto de vista histórico, né, Mirabai, sendo a santa Vaishnavi, ela também revoluciona, né, a língua, porque ela propõe o Hindi de uma maneira mais popularizada, porque os bhajans dela se tornam muito populares, muito cantados, muito entoados, né, na Índia. Então, o que a relação que a gente observa, então, sobre literatura e transcendência, né? Que, no caso, esse tipo de composição, esse tipo de literatura está a serviço do summum bonum. Summum bonum é uma expressão da filosofia clássica que os sábios usavam, quer dizer, o summum bonum, né? O bem supremo. Lógico que, para os clássicos, o bem supremo era uma vida ética, porque uma vida ética era repleta de felicidade. Então, esse era o conceito summum bonum. Só que a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o nosso mestre que trouxe o Vaishnavismo para o Ocidente e difundiu largamente, ele usava muito essa expressão summum bonum nos escritos dele, nos comentários dele ao Bhagavad Gita, nos comentários ao Bhagavata Purana, e ele coloca o summum bonum como Krishna, né? Ele coloca que é o todo atrativo. Então, os mantras na cultura védica, na literatura Vaishnava, né, elas são repletas, dotadas de poder, palavras repletas de poder. E elas também contam histórias. Então, o exemplo que eu dei aqui, né, no caso da Mirabai, essa santa Vaishnava,
ela, por exemplo, quando ela fala aqui, eu até busquei um texto dela, numa tradução livre, tá? Num site de yoga muito sério. Então, e ela fala assim, esse poema se chama Por que Mirabai não pode voltar para sua antiga casa? Porque, como eu falei para vocês, ela foi perseguida porque ela não fez o sati, o ritual sati, mas então ela sai peregrinando como uma verdadeira renunciada. E então nessa poesia, nessa composição, ela justifica por que ela não volta para casa, ela renuncia, ela sai e vai embora. Então ela fala assim: as cores do escuro penetraram o corpo de Mira. Todas as outras cores desapareceram. Amar escuro e pouco comer. São minhas pérolas e turmalinas. Rosário de meditação e a marca na testa. Tais são os meus adereços e anéis. Isso é beleza feminina suficiente para mim. Aprendi isso com o meu professor. Aprovada ou reprovada, eu louvo a energia da montanha dia e noite. Ela se referindo a Giridhari, né? Que é o Krishna que ergue a colina de Govardhan, né? Tem uma história muito antiga no Bhagavata Purana sobre esse momento. Tomo o caminho que os seres humanos extasiados tomaram por séculos. Então, olha que interessante que ela está falando aqui na composição dela, né? Eu tomo o caminho que sábios tomaram por séculos. Então, ela está amparada por uma tradição muito séria. Ela não inventou nada disso, né? Ela está recolhendo conhecimento maduro que outros sábios também experienciaram. Não roubo dinheiro e não agrido ninguém. Do que me acusarão? Senti o balanço dos ombros do elefante. E agora você quer que me sente no masno? Tente agir com seriedade. Então, aqui a santa, né, ela está falando justamente esse aspecto de rendição através do eu lírico, total ao Senhor Krishna, né? Porque, reiterando um pouco da história dela, ela era uma devota muito, assim, entregue, muito rendida, muito séria desde pequenina, né? Nesse sentido, essa devoção dela era muito forte desde pequenina. Agora, assim mesmo, nós estamos falando, né, de literatura e transcendência, trazendo à baila, trazendo à tona essa ideia de que os mantras, né, são sons dotados de potência de poder espiritual. E aqui eu trouxe como exemplo a Mira, né, porque as composições dela são bem populares na Índia, se transformaram em bhajans, né, e são mantras bem populares, bem tocados, dentro da tradição Vaishnava, né? E, assim mesmo, quando a gente fala literatura e transcendência, o que a gente tem? É um tipo de composição, que serve, né, para a aquisição de espiritualidade, para conhecermos quem somos nós e quem é Deus. Então, a literatura, voltada para a transcendência, ela tem isso como escopo, tem isso como objetivo. Agora, muito interessante, que eu gostaria também de trazer para vocês um exemplo, um fato, né? Já que estamos conversando sobre mantra, aqui da Gita, certo? Bhagavad Gita, não sei se vocês costumam ler a Gita, mas aqui no Bhagavad Gita, capítulo 2, tem um verso, um mantra muito interessante, muito pertinente, que o Senhor Krishna fala para Arjuna, antes da batalha de Kurukshetra. E ele fala assim, o capítulo 2, verso 14, ele fala: Matra sparshas tu kaunteya, shitosna sukha dukkha daha, agama paino nityas tam stitikshasva bharata. Então, aqui eu estou lendo na raiz, né, no sânscrito mesmo. E então, a tradução, né, que Srila Prabhupada nos legou: ó filho de Kunti, o aparecimento temporário da felicidade e da aflição, e o seu desaparecimento no devido tempo são como aparecimento e desaparecimento das estações de inverno e verão. Eles surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e precisa-se aprender a tolerá-los sem se perturbar. Olha que interessante, esse mantra, né,
essa fala de Krishna aqui que nós lemos, né, é muito pertinente. Tem um escritor brasileiro cujo pseudônimo é Malba Tahan. Eu acho que vocês já ouviram falar também. Ele conta uma história, num conto do Malba, ele faz o seguinte, diz que uma vez existia um rei que queria uma mensagem que fosse perene, uma mensagem que fosse utilizada para todas as situações nos diferentes tempos, sabe? Uma mensagem assim única, que nunca deixaria de ser válida. Aí o sábio escreveu essa mensagem e colocou sob a pérola do anel desse rei. E disse assim, olha, tá aqui a mensagem, tá? Quando você sentir a necessidade, você tira essa mensagem do anel e lê. Aí teve um momento que o rei estava em guerra e ele estava sendo perseguido por seus inimigos e ele estava desesperado, imagina, né? Totalmente coagido. Aí o sábio falou, olha, sabe aquela mensagem? Agora é a hora perfeita de você lê-la. Aí ele se lembrou, né? Porque estava no desespero, não podia lembrar de quase nada. Aí ele foi e tirou aquele papelzinho sobre o anel, a pérola do anel, e leu a mensagem, tudo passará. Foi essa mensagem que ele leu, tudo passará. E naquele momento ele teve assim um alívio no coração, e de fato os inimigos que estavam perseguindo acabaram pegando um outro trajeto e o rei se livrou do perigo. Certo? Aí, em outro momento, o rei estava bem assim, extasiado, estava bem feliz com a vitória, e estava assim, exultante. Aí o sábio foi e disse assim, olha, aquela mensagem, ela também é válida para esse momento. Aí o rei, não, eu estou muito feliz, eu estou, sabe, exultante, isso não faz sentido. Aí o sábio insistiu, não, leia agora também. Aí o rei foi, tá bom, tirou a mensagem, o papelzinho e leu, isso também passará, né? Então, é muito interessante esse conto, eu acho particularmente muito sábio, porque vem muito ao encontro justamente desse mantra que o Senhor Krishna coloca aqui, né, na Gita, Matra Spashas tu Kautriya, Shitosna Sukha Dukkha Da. Sukha Dukkha, o sânscrito, Sukha é felicidade e Dukkha é tristeza, certo? Então, o que o Senhor Krishna está falando aqui para a gente, né, que Sukha Dukkha, tanto tristeza e felicidade, passam, assim como inverno e verão que vêm e vão. E o sábio precisa aprender a tolerar sem se perturbar. Olha que interessante, né? Então, o ponto é que a gente, nesse mantra aqui, a gente é uma sabedoria muito antiga, mas que acaba sendo atualíssima, super perene, né? Porque, por exemplo, eu trabalho na educação e a gente vê como as pessoas estão fragilizadas mentalmente. Falam em termos dos adultos mesmo, que lidam com a educação de crianças, né? E a gente tem que constantemente pontuar essas questões, trabalhar isso em informações, para que as pessoas se sintam menos ansiosas, não é? Então, é um mundo de comunicação tão célere, mas que, ao mesmo tempo, as pessoas estão ficando altamente angustiadas. Então, quando a gente fala, né, nos mantras, realmente são sons dotados de poder, e eles também têm essa característica sútrica, de sutra, ou seja, sucinta. São sons altamente sucintos, altamente sincopados, certo? Mas que expandem reflexões amplas e profundas, né? Então, quando o Krishna fala Sukha Dukkha, né? Matris Passas Tukautyas, Shitoja Sukha Dukkha Daha, Agama Painontes Tans Titikshasva Bharata. Titikshasva, então vamos pegar essa palavrinha, é tolerância. Titikshasva, tolerância. O sábio tem que tolerar tanto a alegria quanto a tristeza, as dualidades. Então, Titikshasva, né? Tolerância. Então, virou moda, né? Virou até um jargão, assim, jargão do mundo da educação, por exemplo, falar em resiliência, em habilidades socioemocionais, autoconhecimento, bem-estar. Na educação laica, nós estamos trabalhando constantemente informações com os docentes sobre esses temas, né? E isso Krishna já dizia na Bhagavad Gita, certo? Titikshasva, tolerar.
tolerar. E assim a gente cria aquela qualidade que tanto está sendo exigida hoje no mundo, né, gente? A resiliência. Eu moro aqui no sopé da Serra da Mantiqueira, então, nos dias de ventania, a gente observa o comportamento do bambu. Então, o bambu, ele vai com o vento, vai e volta, mas não se quebra na ventania forte, né? Então, eu digo, olha como o bambu é resiliente. Ele se molda ao manejo da ventania, depois, quando a ventania passa, o bambu permanece incólume, né? Então, os mantras, voltando para o nosso tema, eles são palavras, podem ser qualquer língua, né? A gente está falando aqui, no caso, os mantras em língua sânscrita, mas existem sabedorias também que carregam, né, em várias culturas carregam suas sabedorias, suas palavras de poder, certo? E, lógico, que o que se faz com poder, né? Como dizia já o filósofo, quer conhecer o homem, deu poder a ele. Partindo daquele pressuposto que a gente falou também, que, infelizmente, o homem também acaba sendo o lobo do próprio homem, né? Então, o que você vai fazer com esse poder? O bem, certo? O bem, né? Então, quando que a gente vai gradualmente utilizar essas ferramentas e encontrarmos êxtase, encontrarmos felicidade, bem-aventurança, encontrarmos liberdade, liberação interior. E então, o que a gente vai fazer com isso? É também compartilhar isso com as pessoas, se elas quiserem, lógico, né? Doar isso para as pessoas. Então, como a palavra tem poder, os mantras, né? Então a gente vai sempre propor isso de uma maneira positiva, de uma maneira boa e compartilhar para o bem, certo? Aí vem aqui a questão do aspecto da compaixão, né? Da compaixão, porque uma vez munidos dessa generosidade, dessa compaixão, vamos usar essas ferramentas para o bem. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Estou já concluindo minha fala, um poema desse meu novo livro, se chama O Céu em Teu Sorriso. O Céu em Teu Sorriso. E também vai fazer um link com o poema da Mirabai, que eu recitei para vocês, tá? Então ele fala o seguinte: tremula a folha da embaúba, com vento contínuo e invernal. Assim, unida à Mãe Terra, não há peso, dores ou mal. As serras, já tantas vezes cantada, acolhem o viajante descalço. O farfalhar das folhas geladas livram do coração todo o claustro. A paz inunda o frágil corpo, por vezes fustigado pela dor. Deus se faz tão presente no coração da serra, nas aves e na flor. Gente, era isso que eu gostaria de brevemente abordar com vocês, junto a vocês, e eu fico à disposição, caso alguém queira comentar ou fazer uma pergunta. Hare Krishna. Ah, foi super gostoso esse bate-papo, viu, Damodara? Eu gostei tanto. Eu não conhecia a Santa Mirabai e eu Sim, procurei um pouquinho sobre ela. Achei muito linda a história dela, né? sim, O que eu li, que ela, é claro, você não contou com todos os detalhes, porque você, né? Mas eu li que aos 3 anos de idade ela recebeu um bonequinho de Krishna isso e mesmo. o pai ficou um pouco assim relutante em entregar e ela realmente insistiu para brincar com aquele bonequinho e ela foi uma coisa assim que foi um amor, né? Por Sim, aquele. E depois também parece que ela se casa, sim. mas a família do marido, eles eram devotos de Durga, Uhum. e que eu achei tão interessante que eles fazem fofoca dela, enfim. E aí o marido, ele pede para ela se afogar no rio.
E ela vai. E quando ela chega no rio, Krishna aparece para ela e fala para ela que não. E ela continua com o amor, que ela poderia continuar com o amor, e ela vai para a cidade. Qual é a cidade que ela vai? Por a gestão, ela vai para Vrindavan. É Depois. Vrindava. É que eles escrevem com outro nome que eu não reconheci, mas eu achei muito interessante. E depois, ela realmente... o marido vai buscá-la e, enfim, quando ele morre, a família tenta novamente convencê-la, né, de se matar, de uma viúva, que é uma tradição, né? Algumas era, né, Exato. antigamente, né? E ela se nega e volta para essa cidade. Achei muito bonita. E ela começa a espalhar, né, esse amor, em poesias e ter muitos seguidores, né? Sim. Eu estou vendo que a Karuna está aqui. A Karuna, que estuda as menininhas, as amiguinhas de Krishna, ela é uma das amigas de infância dele ou não? Tá falando Que da parece que ela Mirabai? se torna uma golpe de Krishna, é isso? Tu tá falando da Você tá Mirabai? falando- Desculpa que eu estava aqui, né? Ela, não, na verdade, a história que a Mataji contou, né, da Modara, da Mirabai não foi na mesma época de Cristo, foi em outra época. Ah, tá. Sim, Não, eu é que não, isso eu é 16. que fiquei assim na dúvida se ela foi em alguma. Ok. Agora, assim, tem histórias que falam, né, que alguns devotos, né, eles são Vaishnavas, eles podem ter associação, ou seriam sadhana, são, ou pessoas que são eternamente liberadas, que se associam com Krishna, que são Nityasidas ou sadhana. Então, provavelmente, não sei explicar, né, qual é a história dela, se ela é uma pessoa associada à eterna de Krishna, um Nityasida, eternamente liberada, que desceu para poder fazer esses passatempos, ou se ela atingiu nessa posição através do sadhana. Eu não sei explicar se ela foi ou não nessa encarnação. Eu acho que Provavelmente ela, na verdade, eu acho que ela conquistou pelo é, amor, é, desde inocente, aquela, né? que chama de sadhana. Afinidade, aquela inocência, aquela. É o amor mesmo puro, né? Porque numa das coisas que eu li também era que ela fala para a mãe dela que ela gostaria de casar com Krishna. Existem E que conseguem nesse estágio através do sadhana, através do serviço devocional, eles conseguem atingir esse estágio de liberação e ser uma associada eterna de Krishna depois, quando partem desse mundo, né, no mundo espiritual. Ou até nesse mundo mesmo. Ainda continua essa associação. achei muito bacana. E desculpa tomar tanto o tempo aqui, mas eu achei tão bonita essa história de Santa Mirabai que me despertou. Eu nunca tinha ouvido falar e eu fui procurar um pouquinho. Então, gratidão da Modara. E uma outra pergunta que eu queria fazer era como se escreve essa palavra que você menciona em sânscrito? Sim. Clashes? Kleshas? Kleshas, Uhum. Olha, você quer que escreva de uma maneira aportuguesada? Não, não, em sânscrito mesmo, porque Tem a um palavra... diacrítico. Tem um diacrítico. Você estudou sânscrito já, não foi? Sim, mas Então, ela tem, básico, né? existe. Esse sonzinho é o diacrítico. Tem um sinalzinho do, né? Do S, que quando transliterado, ele tem esse som. Uhum. Ok. Obrigada. Meninas, Imagina bem. desculpem, vocês querem fazer perguntas para dar Modara? Tem alguma dúvida? Querem fazer comentários? Fiquem à vontade. Ok. Vânia Borges. Para todos. Eu queria perguntar, assim, na verdade, eu queria que você falasse para a gente
quais outros livros que você escreveu? E esse que você leu, essa poesia para a gente, é só de poesias. E tem mais Esse é, algum O Silêncio do outro? Sorriso. Tem. Esse trabalho de escrita, né, é uma incumbência discipular. Meu mestre, Dhanananda Goswami, né, ele é PhD em sânscrito, em estudos indianos, pela Universidade de Harvard, ele me orientou, no ano 2005, a escrever para o Brasil, né, inspirado nas escrituras. Então, assim, eu tenho trabalhado desde esse ano para desenvolver esse trabalho da escrita devocional, certo? Mesmo as narrativas ficcionais, o gênero romance, ele tem esse viés, se volta para reflexões respaldadas nas escrituras, o Siddhanta, né? Siddhanta é o terminho sânscrito para conclusão, a conclusão das escrituras. Então, tem sim, esse é o mais recente, O Céu em Teu Sorriso, que eu estou fazendo trabalhos, né, de lançamento, ações de diálogo sobre esse livro, né, em livraria, a livraria que a gente tem aqui em Pinda, né, do shopping Pátio Pinda mais próxima. Mas eu tenho outros sim, né, tanto o gênero infantil, literatura infantil, por exemplo, infantil, eu estou aqui com alguns, né, em cima daqui. Deixa eu pegar aqui, já que você perguntou. São alguns, tá? Tem esse romance aqui, ó, A Estrada do Sol, que eu já li inteirinho para uma turma minha de estudantes, dos alunos da Rede SESI de ensino. E foi muito interessante, porque aqui, né, eu media o grau de interesse dos estudantes, porque toda segunda a gente tinha roda de leitura. E eu lia capítulo por capítulo, e disse, professora, não para. Então, eu disse, opa, tá legal, a narrativa tá envolvente. Mas esse aqui, A Estrada do Sol, é um livro que eu gosto muito também, particularmente, é romance. Esse aqui também é um romance, Leila, Amor Além do Tempo, certo? Também um romance. Tem esse aqui, ó, A Mágica Essência das Coisas, é poesia, A Mágica Essência das Coisas. O anterior, né? Você pode repetir o título do anterior que eu não entendi? Sim. É Leila, Amor Além do Tempo. Ah, Leila, entendi. Isso. E é sobre o que esse aí? Amor Além do Então, Tempo. pois é, eu vou ler um trechinho da sinopse aqui na contracapa. Ó. Raul é um jovem estudante de jornalismo quando conhece Leila, a filha de Omar e Malika. Descendentes de árabes, eles têm uma loja de roupas próspera na cidade. Apaixonam-se e se casam depois de viverem as ameaças de Aziz, que foi noivo de Leila por arranjo entre as famílias. A essa altura, Raul já havia conquistado trabalho na redação do jornal oficial da cidade. Eles têm 2 filhos, Marta e Jonas, e vivem a época conturbada da ditadura militar, mas sobrevivem a tudo com perseverança e união. E aí, então, vai, né? São narrativas, né? Narrativa ficcional, são histórias, personagens, certo? Mas aí, então, eu vou trabalhando, né, as décadas de casamento do Raul e da Leila e mostrando como o amor vai superando, né, todos os desafios dessa vida de casados. Certo? E qual era o meu escopo, qual era o meu objetivo com esse livro? É que, por exemplo, observando a ISKCON, né, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, aqui no Brasil, a gente vê, assim, relatos, a gente observa muitos casos de separação, né? Lógico que não só na ISKCON, mas no mundo como um todo. Aí eu estava preocupada com essa questão e eu queria propor um romance, uma literatura que mostrasse justamente a possibilidade de esse casamento ele conviver apesar de todas as, né, as turbulências. Então era nesse sentido, né, que eu trabalhei essa narrativa. E aí interessante porque ao longo da narrativa, né, as personagens, né, o filtro das personagens, as lentes que as personagens colocam, são justamente as lentes das reflexões, por exemplo, da Gita, como Krishna traz para a gente, né, os aspectos, como eu coloquei aqui, como a gente trabalhou esse versinho da Gita, o 2,14, né, que o sábio precisa tolerar tanto, né, sukha dukkha, felicidade, quanto tristeza. E a guisa também do conto do Malbataran, que eu contei para vocês, né, certo? Então, assim mesmo, eu quero, o que eu quero com minhas personagens? Eu quero construir personagens sábias,
porque eu busco isso, né, na minha vida prática, eu tento buscar isso, eu preciso me alicerçar no conhecimento, né, e eu quero que meus personagens sejam a epítome de sabedoria, certo? Porque tem todo um estudo, a questão da literatura enquanto, né, arte, eu entendo que ela pode legar à humanidade, às pessoas, conhecimento e reflexões produtivas, certo? E aí eu vou trabalhando, vendo, por exemplo, quando você recolhe uma obra universal de exemplo, né, se a gente citar Os Miseráveis de Victor Hugo, por que que são obras que acabam trespassando, né, o tempo e se mantendo vivas, incólumes ao longo do tempo? Porque essas reflexões são universais e porque são produtivas para a humanidade, porque propõem o crescimento do homem, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano. Então, eu faço assim com as minhas personagens, né? Eu quero que elas sejam os meus heróis e as minhas heroínas. Sejam homens e mulheres com problemas, mas fortes, estáveis, né? Pessoas que buscam a felicidade, buscam, né, os seus projetos de vida, né? Desenvolver, que buscam o desenvolvimento e a realização dos seus projetos de vida. E no infantil, eu tenho aqui, deixa eu ver, um exemplozinho que eu... Ah, achei. Isso aqui é um infantil, ó, que é As Perguntas de Lalita Trazem o Sol. É um infantil, né? É um livrinho, assim, ilustrado. Deixa eu mostrar aqui. O que que eu faço nesse infantil? Eu pego, assim, passagens da Gita e tento desenvolver uma linguagem para o público infantil, para as crianças, a partir dos dilemas da vida do universo infantil, certo? Então, é a história de uma menininha super inteligente que tem uma tia que conhece o Bhagavad Gita, e a tia começa a explicar para ela o Gita, mas à luz da infância. Questões como bullying, como os questionamentos sobre o planeta, né? A questão que a gente, na educação, já vem imbuída, né? Sustentabilidade, enfim, o meio ambiente, e que as crianças, né, de hoje estão bem antenadas com essas questões. Então, e por que as perguntas de Lalita trazem o sol? Porque quando amanhece o dia, elas passam a noite conversando, literalmente, sobre a Gita, nesse diálogo de tia e sobrinha. Aí amanhece o dia, elas observam o sol raiando, né, pela janela, e por isso que as perguntas de Lalita trazem o sol. Só que esse sol, logicamente, é uma metáfora, né? Assim como um bubu vasa, saviturvarinei, bargo devasa de mahiryo na prachodhet. Esse sol, né? Para o praticante de atração Vaishnava é Krishna, né? É que dá a sustentabilidade, o sustentáculo, a inspiração, a força. E assim é isso, eu vou trabalhando. Esse aqui, inclusive, vai ser reimpresso agora. As perguntas de Lalita trazem o sol e, né, os professores de yoga trabalham com crianças. É bem interessante. Aí eu vou trazer situações, sabe? Situações da vivência mesmo. Eu tenho 3 rapazes, 3 meninos, né? Um de 10, um de 13, um de 14. E aí, assim, eu vou trazendo os dilemas da criança, né? Para trabalhar as questões da Gita, por exemplo. Tem situações. A Tá bom? Karuna levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Sim. Oi, na verdade é um comentário, assim, né? Porque eu fiquei, assim, muito feliz com você trouxe a Mirabai aqui para o estudo. Porque normalmente a gente vê falando sobre sábios homens, né? Escritores homens, poetas homens, que a gente tem muito na tradição, né? Os Sim. poetas homens. E aí tu trouxe na Mirabai que é uma mulher que passou por toda essa questão da vida, todo esse processo que ela teve de, né, de sofrimento em relação à vida, e aquilo, a ideia que você trouxe, então tudo passará. Então, ela trouxe essa... Por mais que ela tenha sofrido durante a sua infância, durante a sua vida, ela passou, né? Porque ela se entregou a Cristo nessa rendição. E aí, associando com você também, como escritora, né? Uma mulher aqui no Brasil, trazendo para a gente essa possibilidade que é possível, sim, a gente aqui, na vida cotidiana, a gente se render, sendo mulher, a gente é possível nós alcançarmos nosso lugar na sociedade, né? Que a gente pode, sim, se render, se entregar e fazer esse serviço devocional. É muito inspirador para a gente. Aí é como tu trouxe no livro, né? O sol, né?
essa ideia que você trouxe, seus escritos, a Mirabai, essas ideias dos Vaishnavas que está trazendo, as Vaishnavis, trazem um só para a gente, né? Essa iluminação de que é possível assim, a gente se render. Eu queria mais agradecer, né, o seu comentário, assim, o que você trouxe para a gente nesse momento. Ai, Obrigada, que gratidão. ótimo, fico feliz. Jai Hare Krishna. E esses livros, esse da Lalita, as perguntas de Lalita trazem o sol, eu fiquei bastante interessada. Como é que a gente consegue os seus livros? Então, meu anjo, esse daqui vai ser reimpresso. Eu tenho uma amiga, né, em Ubatuba, a Mataji Kalindi, e ela está reimprimindo, né, lá, mas eu posso passar também ele em PDF para você tranquilamente, em formato de e-book, porque todos esses livrinhos eu também coloco na Amazon, né? Mas eu posso enviar para você o PDF do texto original, tranquilo, não tem problema. Mas então, os bem seus leve. livros, a gente procura pelo seu nome Eva Andrade ou Shri Damodara? Eva Andrade, acaba sendo Eva Andrade, é. E eles todos estão disponíveis na Amazon? Na Amazon, então sim. Ah, que bom! Eu tenho netos pequenos e esse das perguntas de Lalita me interessou muito. Sim, olha, vou ler só um trechinho aqui para você, como é colocado, né? Porque aqui Krishna, ele dá, por exemplo, o exemplo, ou para não ser repetitivo e pleonástico, o exemplo da tartaruga. Tem uma ilustraçãozinha aqui, que a Juna estava bem triste, bem cabisbaixo, luta, não luta, eis a questão, né? E Krishna começa ensinando para ele a dar exemplozinho da tartaruga. Aí o diálogo é o seguinte, entre a menininha, né, e a tia. Agora, vamos pensar sobre a questão do bullying. Isso não deveria existir na escola, em qualquer outro lugar. Isso é um exemplo de intolerância e só faz crescer a inimizade e a violência entre as pessoas. Mas digamos que você esteja passando por tal situação e que você já recorreu à professora, à coordenadora, direção, seu pai, sua mãe. Os adultos querem lhe ajudar e estão tentando convencer a criança com problemas a parar de lhe prejudicar. Mas, infelizmente, a situação continua. E se você aplicasse esse exemplo da tartaruga? Por meio de sua audição, você ouve coisas horríveis que te machucam, certo? E se você afastasse sua audição dos sons à sua volta, assim como a tartaruga recolhe os membros para o casco? Isso não quer dizer que você iria se fechar e se esconder do problema. É diferente você apenas não dar importância a coisas que não lhe definem, para assim manter sua mente tranquila. Até porque, se você se deixa levar pelo apego aos objetos externos dos sentidos, Krishna diz que ficamos sob efeito da ira. E, sinceramente, ficar com raiva é sempre tão desgastante. Para reforçar a ideia de reconhecimento e controle sobre nossas emoções e sentimentos, que são gerados pelas interações com os objetos dos sentidos, Krishna compara o aparecimento e desaparecimento de alegria e tristeza à alternância das sensações de frio e calor, nas estações de inverno e verão. Ora estamos alegres, ora tristes, e assim vai. Mas o sábio não se afeta por esses estados emocionais e se mantém estável. Então, isso aqui está na página 16 do livrinho. E assim vai ser vários exemplos, sabe? Bem didático que Krishna dá. Porque, na verdade, assim, gente, eu trabalho, né? Eu sou diretora de escola, então eu trabalho com formação de professores, e a gente se alia muito aos recursos, às ferramentas que a gente tem, né? Como a psicologia, por exemplo, né? Mas eu até brinco, eu digo que Krishna é o psicólogo primordial, sabe? Porque ali na Gita, você tem, assim, uma gama de conhecimentos, um leque vastíssimo. E tudo que a gente acaba produzindo como conhecimento, eu entendo assim, nas minhas lentes, é um desdobramento desse conhecimento original, sabe? Ótimo, muito obrigada. A Luísa levantou a mão também, acho que ela quer perguntar alguma coisa. Ok. Luísa, tem que abrir o microfone, querida. Desculpa. A Eva falou sobre tolerância diante de situações de bem ou mal, né? Situações positivas ou negativas. Eu não ouvia tanto a palavra tolerância, não quero discutir a palavra, não. Mas eu tinha pensado assim em desapego ou em não identificação, Sim. que é um processo longo, né?
eu não sei se isso faz alguma diferença, mas no processo da gente de amadurecer tudo isso, a não identificação, ela vai exigindo mais da gente. Eu tenho essa impressão, não sei. E eu fiquei pensando como que os mantras, se eles costumam trabalhar pontos específicos também, assim, de desapego, ou não identificação, ou a tolerância que você falou, ou se é tudo um conjunto, como eu venho acreditando que é um conjunto, porque eu não conheço tanto os mantras, né? Entendi. Sim, olha, então, os sons, né? Eles, por exemplo, você já leu a Gita, ou está lendo, estudando? Já estudei, apaixonante, Né? Então, já. é impressionante, né? E é isso mesmo, as Estudei dentro do instruções... que é possível, né? Claro, tem muito sempre para aprender, toda vez que lê, Com é novo. certeza. Uhum. Então, as ferramentas, né? Guru, Shastra e Sadhu, esse tripé. Então, a gente precisa do mestre, a gente está precisando de um mestre genuíno, e tem todas as características de que mestre genuíno é esse, né? Shastra são as escrituras, como a gente acessou aqui agora, nesse esse conhecimento, e Sadhu, né? E a associação, ou seja, a gente precisa se associar, né? Se juntar com pessoas que estão pensando ali, indo mais ou menos no mesmo caminho, né? Semelhantemente, certo? Com afinidades, o Sadhu é associação, são pessoas afins, né? Que a gente acaba falando nesse sentido. E, de fato, né? Pensando em termos de Shastra, as escrituras, elas se coadunam, como você colocou. Essa sabedoria, elas não se chocam, elas se coadunam, elas se conectam, né? Então, com certeza, quando você fala essa questão do titikshasa, né, que é o tolerar, né, é sim essa questão de não se afetar mesmo, como você colocou, nesse sentido. É a gente trabalhando muito internamente esse não se afetar, para que nós, embora estejamos cercados assim por vários canhões, eu não sei se eu acho que todo mundo já passou por situações desse tipo, certo? Né? Hoje, por exemplo, a gente, com as mídias tão céleres, as redes sociais, o que a gente vê? É um temor crescente, porque é uma exposição crescente, e isso gera um temor crescente, por exemplo, com os cancelamentos, né? A cultura do cancelamento, e, enfim, né? Um exemplo. Então, ou mesmo presencialmente, não só virtualmente, mas presencialmente, às vezes, parece que você está cercado por canhões, né? Na rotina ali, no dia, na luta, no trabalho. Mas, olha que interessante, você não se identifica com essas questões, porque a gente falou que uma das kleshas, uma das misérias, é o mal que os outros fazem para a gente. E outras entidades vivas. O maribondo veio aqui e me picou, eita, cobra. Então, são esses desafios, né, externos que outras entidades vivas acabam trazendo para a gente, né? Então, quando a gente vai treinando isso internamente, como você falou, esse não se afetar, então a gente vai ficando mais leve. Logicamente, a gente não vai abraçar leão, né? Mas a gente se protege internamente, com a nossa consciência, com a nossa leveza, né? Com a nossa presença de espírito, muito internamente a gente se protege. Então, é nesse sentido mesmo, não se afetar, se tolerar é não se afetar, não é que a gente vai estar, né? Por exemplo, a gente vai estar numa situação que alguém está tentando fazer um mal, a gente não vai fazer nada, ou alguém está sendo injustamente, né, difamado, a pessoa não vai procurar a justiça, não é isso, né? Tolerar como mas não reagir, né? o não reagir, não reagir não é bom, né? Isso, a gente também tem que aprender, né, a interagir com o mundo, reagir e usar mecanismos de autodefesa também, né? Agora, é muito interessante, porque esse nível, né, que Krishna coloca realmente é o top, porque tanto que, mesmo na educação laica, eu até brinco, quando a gente pega, por exemplo, aqui na cidade de Pina, nós estamos implantando o currículo paulista, que é um desdobramento da Base Nacional Comum Curricular. E as 10 competências gerais do currículo paulista, eu brinco, nossa, que é para formar heróis e heroínas, é a melhor versão de si mesmo.
sabe? Não é brincadeira, não. E espera-se que, no fim da educação básica, esses jovens, essas criancinhas, desenvolvam essas habilidades. Então, assim, é uma coisa assim, que nunca se falou tanto de desenvolvimento humano em educação como está se falando agora. Que bacana. Então, a gente precisa, né, desenvolver essas ferramentas de tal forma que nós estejamos trabalhando no coletivo, em sociedade, mas que possamos desfrutar de paz, né, no nosso trabalho, no âmbito do trabalho, porque ninguém aguenta mais aplicar essa máxima que o homem é lobo do próprio homem, ninguém quer mais isso, as pessoas não querem mais isso, né? Agora, é muito interno esse trabalho, né? Muito interno mesmo. Eu acho que era Gandhi que dizia, né? Se você quer ver a transformação no mundo, transforma-se primeiro, né? A transformação começa em si mesmo. Mas é isso mesmo, não se afetar de nada. Ou atenuar, né, os efeitos, né? Minimizar, assim, no sentido de tornar ficar mais leve. Então, Damodara, eu até entrei aqui na Amazon Sim. e só vi o livro das perguntas de Lalita, Sim. mas só no Kindle mesmo. É isso mesmo. Tem algum outro que tenha aquele do casal? Como é o nome mesmo? Sim, também está na Amazon também, Leila, Amor Além do Tempo. A Leila, eu tinha esquecido. E aquele que você leu para os seus alunos? Também tá. A Estrada do Sol também tá. Esse é a Estrada do Sol, qual é o tema? É mais ou menos... Então, o que a Estrada do Sol faz, né? Olha só. Então, a Estrada do Sol é narrado pela personagem Ana, no ano de 2070. Então, eu faço uma projeção. Ana cativa o seu ouvinte, que só se revela no final da narrativa. Ela viveu seus primeiros 30 anos na pacata cidade de Chão de Luz, onde conheceu seu primeiro marido, o tabelião Matias, com quem teve uma relação conturbada, porém libertadora. Após ter ido residir numa grande cidade, ter se casado pela segunda vez, ter tido um filho, realizada aos 75 anos, Ana faz um balanço de tudo, trazendo à tona o passado, bem como reflexões pautadas em questões de ordem ambiental e existencial, em diálogo com o tempo no qual se situa. Então, aqui, o que eu quis mostrar? Essa heroína, né? Para mim é uma heroína essa personagem. Então, é outro caso. Ela teve problemas no primeiro casamento e ela teve que aprender a superar isso, a se libertar. Então, foi uma relação conturbada, porém libertadora. E aí, sabe assim, é uma mulher muito decidida. E ela tem um projeto de vida e ela desenvolve isso. E aos 75 anos ela faz, né, um retrospecto disso, né, pontuando todo o seu avanço. Então, é aquela tomada de consciência, né? Então, essa história, a Estrada do Sol, é uma tomada de consciência. Só que, já contando um pouco a narrativa, eu acho muito legal, porque a Estrada do Sol era assim, é que quando ela virava uma esquina, e ela dava direto com a estrada onde tinha o sol nascente, e ela tinha que caminhar para ir para dar aula para detentos numa casa, não detentos, perdão, uma casa de privação de liberdade de menores de idade. Ela era professora de uma casa de detençãozinha, né? Detenção de menores de idade. Sabe? E aí eu fiz todo um laboratório, eu fui aqui em Tremembé fazer uma oficina de criação literária com as moças, né, da penitenciária de Tremembé, para eu ter acesso a esse universo prisional. Então, a Estrada do Sol, Ana, ela, assim, é um farol brilhante nesse universo dos jovens, sabe? Eu acho muito legal esse romance. Então, ela tem um aluno lá em especial, né, que ele acaba realmente mudando, ela acaba ajudando ele a mudar o seu olhar, mudar a vida, ele sai dali com um projeto de vida, com perspectiva. É bem bonitinho, bem legal. Muita coisa boa. Adorei. Obrigada. Tá joia. Gostei. Tirar uma foto, meninas? Vamos lá. Querem abrir a câmera, Caruna, Maria Tereza, se for possível, para a gente tirar uma foto. Aí, Maria Tereza. Achei. Tirar uma foto aqui.
Ok. 1, 2, 3. Espero que tenha saído ok. Olha, super gostoso esse bate-papo. Alguém tem mais algum comentário? Senão a gente vai encerrar agradecendo. Muito Né? obrigada. Muito bom. Gostei de te ver aqui, Luísa. Volto sempre, viu? Obrigada, obrigada. Eu também gostei Então, muito. ó, o nosso Instagram é domingo_com_mantras. Se Tá bom, vocês vão lá, dá um joinha, seguem a gente, tá bom, divulguem, chame os amigos. tá E bom. gratidão, Damodara, por Muito obrigada, eu que agradeço. compartilhar aqui seus conhecimentos com sabedoria. Acrescentou bastante, sempre é muito bom, né, Vânia? E nosso próximo encontro é dia 5 de março, mas eu prefiro aguardar um pouquinho para anunciar a palestrante e o tema, tá bom? Mas siga a gente lá na nossa página no Instagram. Esse projeto a gente sempre grava, né? Então está disponível também. Vocês entrando pelo Domingo com Mantras, vocês vão no YouTube, que a Vânia faz a disponibilidade, disponibiliza os vídeos lá no YouTube. Então acompanha a gente. Obrigada a Hare você. Krishna, boa noite. Obrigada, Eva. Gratidão. Boa noite. Haribol.